Então, nesse modelo aqui, o A é uma constante. Então, vai ter que lidar com ele. Você pode botar 5 no lugar do A. Vai botar o número 5. Tá na mesma. Então, o que acontece? Né? Eu vou ter que olhar para a tabela, vou ver o que acontece aqui. Bom, a função que eu tenho aqui, a função é a função secante ao quadrado, né? A função secante ao quadrado. Na tabela, tenho a função secante ao quadrado? Tenho, né? É a linha 9. Linha 9, eu tenho a função secante ao quadrado. Então, o que eu sei da linha 9? Que secante ao quadrado de u é igual a tangente de u, né? Então, dessa maneira, eu vou partir da onde? Que o u é x ao quadrado sobre a, né? Porque na linha 9 eu tenho secante ao quadrado de u. E aqui eu tenho secante ao quadrado de x ao quadrado sobre 2. Então, x ao quadrado sobre 2 tem que ser o u. Desta maneira, o du é igual à derivada de u dx. Ou seja, o du, derivada de x ao quadrado sobre a, e du é igual, bom, a 1 sobre a, né, a constante, vezes, né, lembrando que eu tenho x ao quadrado sobre a, é a mesma coisa que eu ter 1 sobre a vezes x ao quadrado, né? Ou seja, 1 sobre a é constante, sai para fora. Vezes a derivada de x ao quadrado, que é 2x dx. Assim, o du nada mais é do que 2 sobre a vezes x dx. Ou, se você quiser escrever também, pode ser 2x sobre a dx. Tudo só representa a mesma coisa. Tá. Então, a nossa integral é a integral de x secante ao quadrado de x ao quadrado sobre a dx. Bom, o que eu vou fazer aqui? Vou reorganizar ela. Como a gente fazia anteriormente, né, o x que está aqui, eu vou aproximar ele do dx. Né? Então, eu vou ficar com secante ao quadrado de x ao quadrado sobre a dx. Bom, então, melhor, x dx, né? Faltou botar aqui o x. Então, como vai ficar? Bom, por que eu vou multiplicar o x? Né? Eu vou multiplicar o x por 2 sobre a. Né? 2 sobre a. Agora, 2 sobre a vezes x. 2 sobre a vezes x. Dx. 2 sobre a vezes x dx. Se eu multipliquei 2 sobre a aqui, aqui na frente eu vou multiplicar por a sobre 2. Por que a sobre 2? É pelo inverso. Se antes era, multiplicava por 2 e lá fora por meio, multiplicava por 3 lá fora por 1/3, por exemplo. Aqui eu multipliquei por π, então aqui eu multipliquei por 1 sobre π. Então eu tenho que multiplicar pelo inverso. Né? Então, pensa no seguinte, 2 vezes 2 sobre a multiplicado por a sobre 2 é 1, né? Ou seja, o inverso, quando eu faço a multiplicação, ela tem que resultar em 1. Ok. Então, dessa maneira, agora a gente vai seguir. Então, vai ficar em... Vou pegar o azul, né? Então, vou com lá, esse lilás aqui. Então, vai ficar a sobre 2 integral secante ao quadrado de x ao quadrado sobre 2. Então, no lugar do x ao quadrado sobre 2, eu vou substituir por u. Por quê?
Porque a nossa premissa é que o u é igual a x ao quadrado sobre a, né? Então, essa é a nossa premissa. O 2 sobre a vezes x dx, eu vou substituir por du. Por quê? Porque o 2x dx tudo sobre a corresponde, a gente viu ali no cálculo do du, que corresponde ao du. Então, pegamos aqui. Tá. Aí agora a gente vem para a tabela. Na tabela, na linha 9, secante ao quadrado de u du é tangente de u. Muito bom. Então, a sobre 2 vezes a tangente de u mais c. Então, a sobre 2, a gente volta para a variável original. A nossa variável original é o x, é o x ao quadrado sobre 2. Então, no lugar do u, vai vir x ao quadrado sobre 2. Sobre a, né? Estou com 2 na cabeça, sobre a. E está resolvido, certo? Então, ficou assim. Beleza. Bom, vamos para a próxima. Então, essa aqui era uma. Essa aqui, de novo, envolvendo a função secante. Dentro da função secante, eu tenho um exponencial. Essa daqui é mais como um desafio, né? Uma questão um pouco mais para pensar, mas também não tem muito penso aqui não, né? Por quê? A gente viu que eu tenho o 9, eu vou pela linha 9. A função exponencial é mais palatável, a função secante não, né? Olhando para a função secante. E também por outro ponto, né? Que o que está dentro da secante, a derivada do que está dentro da secante é o que está fora. Quando a derivada do que está dentro da função é o que está fora, então é um bom indício de que a função que eu tenho que olhar na tabela é essa, no caso, a secante. Beleza. Então tá. Então, se eu supor que o u é e na 3x, o du é a derivada de e na 3x dx. Quem vai ser a derivada do e na 3x? Bom, a derivada do e na 3x, ou seja, a derivada de e na u, vamos para a tabela, é e na u vezes du, né? Vezes a derivada do expoente. Então, vai ficar e na 3x vezes a derivada do que está dentro do expoente. Du é igual e na 3x vezes a derivada que está dentro do expoente. A derivada que está dentro do expoente é 3, porque a derivada de 3x é 3. Ok. Então, eu vou pegar a integral e, né, e na 3x, tendo secante ao quadrado de e na 3x, e aí eu reorganizo da seguinte forma. Função secante ao quadrado de e na 3x, e na 3x dx. Tá. O e na 3x dx, ele está multiplicado ali dentro por quem? Está multiplicado aqui dentro por 3. Eu vou multiplicar por 3 aqui. Então, vai ficar 3e na 3x dx. Então, uma multiplicação. Eu multipliquei aqui dentro por 3, lá fora eu vou multiplicar por 1/3. Então, ficou 1/3 lá fora. Bom, então, dessa forma, eu tenho 1/3 da integral da secante ao quadrado de quem? Bom, e na 3x, e na 3x eu vou substituir por u. Então, e na 3x eu substituo por u.
E o 3e na 3x du, né, 3e na 3x du, eu vou substituir por du. Então, eu tenho o formato da linha 9 bem claro. E aí, então, é só aplicar o que está dito na tabela, né? Na tabela diz que a integral da secante ao quadrado de u é tangente. Então, vai ficar a tangente de u. Mas quem é o u? O u é e na 3x. Então, isso aqui vai ficar 1/3 da tangente de e na 3x. Aqui, certo? É um trabalho bem braçal, bem abstrato, né? Mas é interessante, né? É bom para aplicar essas regras, essas propriedadezinhas, né? Essas técnicas de integração para fixar essas técnicas e essas propriedades. Um exercício bem interessante, certo? Bom, a aula de hoje é sobre funções trigonométricas, né? É um capítulo que a gente tem que falar sobre as integrais que envolvem funções trigonométricas por vários motivos, né? E, o primeiro motivo eu boto ali no slide, que são... Tem que olhar para os gráficos das funções principais, seno e cosseno, né? Basicamente, a função seno e cosseno. A função tangente e a função, por exemplo, secante, elas são interessantes, elas podem modelar alguns fenômenos, elas aparecem, mas o problema delas é que elas têm descontinuidades muito sérias, né? Então, elas são mais estritas. A função seno e cosseno, elas são funções contínuas, elas são bem comportadinhas, então elas vão aparecer aos montes. Aos montes aonde? Todo tipo de fenômeno que apresenta um perfil ondulatório, né? Parece que é bem comum isso, né? Corrente alternada, mais sinal de celular, né? Enfim, movimento vibratório. Aí as funções trigonométricas delas nadam de braçada. Bom, então, trabalhar com funções trigonométricas, né? Vai aparecer, e visualmente quem trabalha aí, quem for aí para a área de engenharia elétrica, aí já vai ter bastante senos e cossenos na vida. E não que os outros não tenham, né? Vou pegar uma treliça que já tem senos e cossenos para muito tempo. Bom, a função seno tem esse comportamento. A função cosseno tem o mesmo comportamento, ela só tem um deslocamento de fase, né? E e a gente vai precisar trabalhar com alguns tipos de integrais, né, que vão aparecer por aí, né, são importantes. Bom, então aqui a gente ainda, por mais que a gente vai estar trabalhando aqui com senos e cossenos, funções trigonométricas, a gente não vai fugir da substituição, da técnica da substituição, né? Estou olhando para essa integral aqui, ela é uma integral por substituição, né? Não tem grandes mistérios. O que é uma integral por substituição? Eu tenho uma potência, então seno ao cubo, e a derivada do seno é um cosseno. Então, se eu olho só para o seno sem o cubo, né, a derivada do seno é um cosseno. Então, ali se completa. Tá? Então, outra coisa que também já me perguntaram sempre, sim, eu já aviso que o argumento da função, ou seja, o que está dentro... Quando eu falo argumento da função, eu estou me referindo a isso aqui. Então, o argumento. Ele é sempre igual. Né? Se aqui dentro fosse uma bolinha azul, aqui dentro também seria uma bolinha azul. Né? Então, como aqui é x, aqui também é x. Sempre vai ser assim, não vai ter nenhum. Né? Quando eu digo sempre, nos exercícios de aula.
fora do exercício de aula, então pode ser tudo, tá? Bom, então tá. Então a ideia que eu disse aqui é que a gente tem que olhar sempre para quem está carregando a potência. Quem está carregando a potência? Quem carrega a potência é o seno. Então, quem carrega a potência vai ser o U. Então, quem vai ser o DU? De novo, a derivada do U de x. Ou seja, a derivada do seno de x. A derivada do seno é cosseno. Então, tá fácil. Como é que tá fácil? É o seguinte, se eu reorganizar aqui seno ao cubo de x, cosseno de x dx, então eu vou ter o seguinte, né? Que eu vou ter uma potência. Vamos pegar aqui. Então, vamos lá. O DU é cosseno de x dx. Cosseno de x dx. Então, cosseno de x dx, eu vou substituir por DU. O seno de x, né? O seno de x eu substituo por U. Então, se eu tenho seno ao cubo de x, isso aqui é a mesma coisa que U ao cubo. Ou seja, eu vou ter isso aqui, né? U ao cubo. É porque o seno de x é U, então no lugar do seno de x, né? No lugar do seno de x eu vou colocar o U. Eu tenho U na terceira. Quando eu tenho U na terceira, eu vou olhar para quem na tabela? Bom, quando eu olho, eu vou olhar para quem na tabela? Vou olhar para a boa e velha U na P, a linha 3. Tá? Então, quem é o P? O P é 3, então vai ficar U na 4 sobre 4 mais C. Portanto, voltando para a variável original, que é o x, eu tenho seno na quarta potência de x sobre 4 mais C. E se você quiser escrever também 1/4 do seno na quarta potência de x mais C, dá na mesma, certo? Então, é tranquilo, né? Não tem muitos mistérios aqui. Parece que é algo muito elaborado, mas não é. Tá? Bom, eu não vou compartilhar vídeos de outros semestres, porque muitas vezes lá nos outros semestres eu usava algumas identidades, né? E aqui eu não vou usar. Na semestre eu não vou trabalhar com formulinhas prontas, mas mais adiante. Tá. Eu não precisei desse espaço. Então tá. Agora aqui, mesmo esquema. Quem é o U? O U é quem carrega a potência. Quem carrega a potência? O seno. Então, cosseno de 4x é que carrega a potência. Então, quem vai ser o dx? O dx vai ser a derivada do cosseno. Então, vamos lá. O du. O du vai ser a derivada do u dx. Então, quem vai ser o du? A derivada do cosseno dx. Então, a derivada do cosseno, então, vamos pegar a tabela de derivada. Tabela de derivadas, eu sei que a derivada do cosseno é menos seno, né? Vezes a derivada do u. Eu posso enxergar a tabela da derivada aqui, né? Na linha 8. Ah, professor, mas eu tenho a tabela de integrais, não a tabela de derivadas. Sim, se eu olhar neste sentido aqui, eu tenho a tabela de derivadas. Então, quem é a derivada do cosseno? É seno? Ah, mas tem o menos. Então, esse menos se transfere para o outro lado. Então, a derivada do cosseno é menos seno. Então,
menos seno du, né? Eu tenho du ali. Acompanho o du ali. Então, vai lá. Menos seno de 4x vezes derivada de 4x. A derivada de 4x é 4. Então, vai ficar menos 4, né? Menos 4 seno de 4x dx. Né? Ok. Então, tá aqui. Então, agora eu vou pegar a integral e vou reescrever ela. Então, se eu for reescrever ela, eu já vou reescrevendo o cosseno na quinta potência, 4x para cá, e vou deixando para cá o seno de 4x dx. Tá. E aí, então, como é que vai ser? Aqui, o du, eu preciso, para eu ter um du, eu vou ter que multiplicar por menos 4. Então, eu multiplico aqui por menos 4. Se eu multiplico dentro por menos 4, lá fora eu vou ter que multiplicar por menos 1/4. E aí, por menos 1/4 lá fora. Porque multiplicar dentro, eu multipliquei por menos 4. Então, agora a gente faz a substituição. Tá? Igual menos 1/4 de quem? Quem é que vai ser elevado à quinta potência? Bom, quem está sendo elevado à quinta potência é o cosseno. Mas o cosseno, eu substituí ele por u. Então, no lugar do cosseno, veio o u. E no lugar do seno, melhor, do menos 4 seno de 4x dx, menos 4 seno de 4x dx, menos 4 seno de 4x dx, eu vou substituir por du. Substituição completa, né? Menos 4 seno de 4x dx, menos 4 seno de 4x dx corresponde ao du. Então, eu pego ali, substituo por du. E aí, então, eu tenho menos 1/4, né? Da integral de u na quinta, du. Bom, isso aqui, u na quinta, é mistério, né? Menos 1 na quarta, vezes derivada de u na sexta sobre 6, ou seja, eu estou olhando agora para a linha 3, tá? U na P, mais a constante C. Então, menos 1 vezes u na sexta vai ficar menos u na sexta. 4 vezes 6, 24. Mas quem é o u? Bom, eu tinha definido que o u era cosseno do 4x. Então, menos cosseno na sexta potência de 4x sobre 24 mais c. Ou, se você quiser, menos 1 sobre 24, cosseno na sexta potência de 4x mais c. Certo? Então, mistério. Ali uma multiplicação de fração e toca o baile. Tá? Então, aqui é bem simples. Bom, deixa eu ver. Tá. Só para eu ver, eu estou controlando o tempo, o que a gente faz? Aqui não tem muito mistério. Né? Isso aqui não tem muito mistério porque, de novo, eu tenho uma potência, a raiz do cosseno. Parece ser horrível. Mas não, né? O que eu sei? Que se eu tenho uma raiz, a potência que está em jogo é o meio, né? Então, cosseno elevado ao meio de πx dx. Então, quem vai ser o u? O u é quem carrega a potência. Quem carrega a potência? O cosseno de πx. Então, quem vai ser o du? Vai ser a derivada do cosseno de πx.
que vai ser a derivada do cosseno? Bom, derivada do cosseno é seno, então du é a derivada de x dx. Bom, a derivada do cosseno, né, como a gente tinha visto, vai ser nesse sentido aqui. Então, vai ficar du igual a menos seno de πx vezes a derivada do argumento do cosseno, vezes a derivada de πx. Derivada de πx, né? Lembrando que a derivada do cosseno é menos seno vezes du, derivada que está dentro. Derivada que está dentro é π, né? Ou seja, isso aqui vai ser du vai ser menos π seno de πx mais c. Não, mais c não. Dx. Ok. Da onde que veio o π? O π veio daqui, né? Derivada de πx, derivando, né? O π é uma constante, então a derivada de πx é apenas π. Ok. Então, feito du, a gente vai então para a sequência, né? Vamos pegar a integral e reescrever ela. Se eu for reescrever a integral, eu vou ter aqui cosseno de πx elevado ao meio vezes cosseno de πx dx. Ok. Por que eu vou multiplicar o seno? Bom, eu vou multiplicar o seno por o seno de x dx, eu vou multiplicar por menos π, né? Então, eu vou multiplicar aqui dentro por menos π. Se eu multiplico ali dentro por menos π, lá fora eu vou ter que multiplicar por menos 1 sobre π. Né? E aí eu tenho o seguinte, igual. Né? Vamos fazer a substituição. Menos 1 sobre π integral. O cosseno de πx é o cosseno de πx. O cosseno de πx eu substituo ele por u. U na 1 meio. E seno de πx dx, né? Eu vou substituir por du. Vou botar outra corzinha aqui, porque eu botei a mesma corzinha. Aí não fica didático. Né? Então, o cosseno de πx eu substituo por u. E o menos π seno de πx dx, menos π seno de πx dx, por du. E aí tá feito, né? Como é que tá feito? Bom, eu vou ficar com menos 1 sobre π. U na 1 meio vai ficar U na 1 meio mais 1. Sobre 1 meio mais 1. Mais a constante C. Opa. Dá para terminar aqui. 1 meio mais 1 é 3 meios, né? Não, vou ter que pegar mais um slide. Então, só pegar mais um slide aqui. Então, ali, eu vou ficar com menos 1 sobre π, vezes U na 3 meios sobre 3 meios. Você soma 1 meio mais 1 dá 3 meios. Tá? 3 meios em cima, mais 1 meio embaixo. Mais 3 meios embaixo. Então, como é que vai ficar agora aqui? Menos 1 sobre π, U na 3 meios. Ah, aquele 3 meios que está ali, eu vou multiplicar, né? O
ele está dividindo, né? Uma divisão de fração. Como é que eu faço para fazer uma divisão de fração? Vai ficar vezes 2/3 de U na 3/2, tá? Então, esse 2/3 é o inverso de 3/2, né? Multiplica pelo inverso do segundo, né? Mantém o primeiro, U na 3/2, vezes o seu inverso. O seu inverso é 2/3. Ok. Então, vai ficar menos 1 vezes 2, menos 2. Π vezes 3, 3π. Vezes U na 3/2 mais C. Mas não é U que a gente está trabalhando. A nossa variável é x. E o x está dentro de um cosseno. Então, isso aqui vai ficar cosseno de πx elevado a 3/2. Eu sei que tem gente perguntando, mas não poderia ter ficado raiz quadrada, né? Por causa desse 2, vira raiz quadrada. Do cosseno ao cubo de πx, poderia ser. Não tem nenhum problema, né? Então, poderia ser cosseno ao cubo de πx. Né? Lembrando que eu tenho aqui numerador e denominador, né? X é denominador e numerador. Então, o 3 é a potência que está dentro e o 2 é o índice da raiz. Certo? Ele pode ser assim, pode aparecer assim, pode aparecer de qualquer jeito. Certo? Bom, é outro exercício para treinar, né? O algebrismo, treinar para essas propriedades da potenciação, né? Propriedades das frações, isso é importante. Bom, para finalizar, então, essa parte da live, começar a trabalhar um pouco com algumas fórmulas, né? Fórmulas integrais, né? Essas fórmulas, elas, né? Aqui a gente tem uma tabelinha com 6 linhas, 7 linhas, né? Mas existem livros, né, de tabelas de integrais, né? Existem livros pequenos, sei lá, de umas 100 páginas, existem livros, já vi um livro de mais de 1.200. E são importantes, né? São importantes porque, por exemplo, lá na probabilidade, você trabalha com distribuições de probabilidade, né? E aí você vai precisar integrar uma distribuição se você quer calcular uma probabilidade. Então, você precisa ter tabelas. Então, aqui, por exemplo, uma tabela, uma integral que aparece lá na disciplina de equações diferenciais é o e na u cosseno u. Também tem o e na u seno u. Mesma coisa. E para não precisar ficar fazendo essa conta, né? Lá, a primeira vez que eu dei equações, eu fiz essa integral, acho que numa live, acho que demorou meia hora. Então, aí eu fui lá e tabelei, e aí a gente só usa ela, né? Já pronta. E aí, aquela mesma coisa, o exponencial, que é o u, o expoente, que é o 5x, vai ser o argumento da trigonometria. Nunca tu vai ter e na 5x cosseno de πx, não. Tem que ser e na 5x, cosseno de 5x. E na 8x, cosseno de 8x. Se não for igual, os argumentos, não dá para fazer. É como está aqui. É e na u, cosseno u. Não é e na u, cosseno p. Não. É na u, cosseno u. Então, como é que nós vamos solucionar? Bom, essa integral aqui. Muito simples. Quem é o u? O U é o expoente, o U é o argumento do cosseno, que é 5x. Quem é o DU? Né? O DU é a derivada do U. Quem é a derivada do U? Derivada de 5x dx. Derivada de 5x é 5. 5 dx. Isso aí. Então, se eu tenho 5,
O que vai acontecer? Mesma coisa. Então, a minha integral era quem? E na 5x cosseno de 5x dx. Bom, se eu estou multiplicando o du, o dx por 5, então aqui eu vou multiplicar por 5. Eu multipliquei aqui dentro por 5, lá fora eu vou multiplicar por 1 quinto. Então, o que vai acontecer? 1 quinto integral de quem? Bom, o 5x eu estou substituindo por u, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Só escrever e manter o mesmo padrão. Manter o mesmo padrão. E é verde, né? Não pode ser verde aqui. Então, 1 quinto. Eu queria um verde, mas eu peguei um verde quase amarelo. Volta. Botei o padrão. Aqui. Então, 1 quinto. Integral de E cosseno D. Então, eu vou substituir o 5x por quem? Eu vou substituir o 5x por U. 5x por U. E o 5dx? O 5dx eu substituo por du. Então, agora eu tenho exatamente o que eu tenho aqui nessa tabela. Então, eu tenho 1 quinto de quem? E na U cosseno U é vezes 1 meio. Da onde vem 1 meio? 1 meio veio da fórmula. Né? 1 meio de E na U vezes o seno de U, né? Mais o cosseno de U. Então, 1 vezes 1 dá 1. 5 vezes 2 dá 10. 1 décimo de E na U. Quem é o U? O U é 5x. Seno de U. Quem é o U? 5x. Mais cosseno de U. Quem é o U? 5x. Certo? E é isso, né? Não tem muito mistério. Você tem uma tabela pronta. Você só tem que conformar que você tem dentro dessa tabela, né, pela substituição, e vai sair o resultado. Não tem mistério.